Meu nome é Gregório Graziosi, eu sou diretor do filme Obra, que está tendo a sua primeira exibição mundial voltada para o público agora, exatamente agora, no Festival de Toronto. E em vez de estar assistindo a sessão, eu estou conversando com você, Fabrício. É até bom que eu acho que estava muito tenso dentro da sala. Você me perguntou agora como começou como começou o projeto. Eu sou paulistano, né? Eu nasci e cresci na cidade de São Paulo, e eu acho que eu fiz esse filme sobre questões que eu sinto que me incomodam na cidade. Eu acho que São Paulo é uma cidade muito voltada para a vida cotidiana, para a vida presente, é uma cidade que não se relaciona muito com a memória. E eu fiz esse filme sobre esse arquiteto, né, que tem a vida afetada de alguma maneira pela espécie desse presente que volta para a superfície, né, e começa a afetar o cotidiano dele. Eu tive cuidado em escolher cada um dos atores do filme, né. Eu não trabalhei com uma produtora de casting, né, para definir os papéis principais, e cada pessoa que aparece no filme, que seja por um momento, que seja num olhar, mesmo um olhar sem fala, eu tive muito cuidado de escolher, né, uma pessoa que eu achei que era apropriada para aquele papel. E foi um privilégio trabalhar com as pessoas que eu tive a oportunidade de colocar no filme. O primeiro ator que eu pensei no filme foi o Júlio Andrade, que é o nosso antagonista, que ele funciona como quase uma ferramenta propulsora do nosso protagonista, que foi interpretado pelo Irandir Santos. O Irandir, ele tem um papel muito físico dentro desse filme. Ele é um personagem que vai somatizando, né, uma questão que ele não consegue resolver, e leva esse problema para as costas dele. Ele acaba perdendo estrutura, sofrendo uma crise de hernia de disco. Outra atriz que compõe esse casal, né, que junto com ele, é a Lola Peplow. A Lola é uma atriz inglesa, e eu achei que eu conheci ela no Festival de Locarno em 2012, quando eu estava apresentando o meu último curta-metragem, O Monumento, e eu senti que eles iam funcionar muito bem como um casal. Eles são duas pessoas muito altas, e de alguma maneira eles funcionam como quase dois pilares a mais dentro da cidade. O pai do Irandir, que eu escolhi uma pessoa muito parecida com ele, e eu queria que a mãe dele fosse parecida com a esposa, são interpretados pelo Marco Ribas, que é um ator e um músico, e foi uma pessoa excelente. Infelizmente ele faleceu depois da filmagem. E a mulher, a mãe, é a Luciana Inês Dontich, que é uma pessoa incrível também, é uma médica e uma atriz. Fora isso, a gente conta com várias participações especiais, né? Com uma cena linda da Sabrina Greve, com uma participação da Helena Bergaria, do Vinícius Zin, da Cristiano Bach, da Marisol Ribeiro e outras pessoas bacanas. Você perguntou a questão do seu filme, se ele é um filme paulistano. Eu acredito que é um filme essencialmente paulistano. Eu sentia que eu nunca tinha visto a cidade do jeito que eu, como habitante, como morador, tinha visto, que vivia ela. E eu acho que tem um sentimento muito particular de quem vive em São Paulo, que de alguma maneira parece que você está sendo cercado por prédio. A gente escolheu fazer entrevista aqui, que a gente está vendo, né, a nossa cidade ao redor, né, entrando através da janela e conversando comigo, né. E no filme, no caso dos personagens, eles convivem com essa interação. E a gente teve muito cuidado em visitar, né, escolher as locações certas para cada uma das cenas, né, e dar essa cara paulistana. E eu acho que isso modifica muito a gente ter feito esse filme em São Paulo e não em outra cidade, porque a cidade ela acaba funcionando como uma espécie de panela de pressão. De alguma maneira é um monstro invisível que está cercando esse personagem e deixa ele preso dentro das paredes de concreto. E apesar do filme ser extremamente, eu acho, paulistano dentro da parte visual, é um filme preto e branco, e eu sinto que São Paulo é uma cidade preto e branca, é uma cidade ruidosa, é uma cidade que as linhas geométricas elas estão sempre presentes, né, interagindo junto com as pessoas. Eu acho que o filme ele lida com questões muito universais, né, com questões que podem pegar qualquer pessoa ao redor do mundo, né? A gente tem nosso protagonista que está em situação muito particular da vida, num momento muito particular, e vivendo um drama que qualquer pessoa podia viver. Como é que você pensa cinema?
como é que eu penso em cinema? Eu acho que cinema ele é pelo menos para mim, eu estou encarando o cinema como uma forma de expressão artística muito pessoal. Obra é um filme pessoal e ele lida com questões muito subjetivas que eu consegui colocar para fora, né? Lidar através do filme, né? Dessa narrativa audiovisual. Principais referências, do ponto de vista visual, eu acho que as fotografias do Cristiano Mascaro, né, que é um fotógrafo que eu acho que é o fotógrafo que melhor registra São Paulo, elas ficaram no meu imaginário desde moleque, e eu acho que o sentimento que eu tinha através das fotos dele foi o que a gente tentou retratar, usar nesse filme. Referência também como de outros realizadores, quando eu estava na faculdade eu estudei muito a relação do personagem espaço no cinema do Michelangelo Antonioni, e como de alguma maneira nos espaços dos intervalos narrativos, nos tempos mortos, a gente conseguia sentir o que o Antonioni estava querendo narrar quando os personagens dele não estavam falando, né? E eu percebi que isso tinha uma relação com uma espacialidade muito grande, né? Alguma coisa que talvez pegue esses artistas de Ferrara, né? Você tem isso no trabalho dele como cineasta e no trabalho do Giorgio de Chirico, o pintor, conterrâneo dele. Eu acho que eu lidei com essas questões, né? Eu fui evoluindo esse interesse inicial cinematográfico, desenvolvendo essa relação nos meus primeiros curta-metragens, né? Essa relação pessoa-espaço. Eu acho que isso atingiu, né? Atingiu um outro lugar, né? Uma pesquisa mais madura dentro do obra. Seu filme é muito Kubrick, você sabia disso? Não sabia. Em certos momentos você conseguiu, eu traduzi como uma ficção científica de São Paulo. É engraçado falar disso. Principalmente naquela cena quando o Irandir está fazendo o exame, aquela luz simétrica, ela vai funcionando como um Kubrick. É engraçado, você usou uma expressão que eu tinha usado umas reuniões mais avançadas com o diretor de fotografia, com o André Brandel. Você falou que é quase uma ficção científica existencial. Foi engraçado você falar isso e trazer essa expressão pra gente, porque foi uma expressão que a gente tinha usado e a gente falou, olha só, talvez alguém quando assistiu o filme sinta isso também. Então, a gente ficou muito contente quando você trouxe, né, você trouxe isso de volta pra gente. E arquitetônico também, você vai construindo uma obra como se o filme fosse uma obra. Sim, eu venho de uma família de arquiteto, eu estudei arquitetura, né, e essa relação do personagem com a arquitetura do filme, ela acaba sendo fundamental para o que ele está sentindo e para o que os outros personagens estão sentindo. Eu sinto que nesses momentos silenciosos, né, e nos intervalos que acontecem entre ele e os outros personagens, até do ponto de vista espacial, a arquitetura ela fica presente e ela marca o que essas pessoas estão, ou marca ou reafirma o que esses caras estão sentindo. O espectador fica imaginando no final se ele vai ser restaurado ou se ele vai ser implodido. É engraçado, essa foi uma pergunta que a gente, né, foi uma questão que a gente trouxe, que a gente conversei muito com o montador e foi uma opção que a gente resolveu logo na primeira cena do filme a gente apresentar essa questão, né? Ele está falando sobre essa teoria, né, da arte. Essa teoria, que é uma teoria de um crítico norte-americano chamado Charles Jenkins, e ele fala que quando a arquitetura morre e ela começa a prejudicar a vida dos moradores, né, você tem duas opções, ou se restaura ou implode. Acho que de alguma maneira o nosso personagem está num conflito-chave que ele tem essas duas questões. É um personagem que se define como um cara preocupado com a restauração da cidade. Existem outras obras dentro do filme, né? Não só a obra que a gente encontra no Cemitério Clandestino, a gente tem a obra que está sendo restaurada, né, no centro de São Paulo, a Igreja da Consolação. A gente tem uma obra que é uma obra de arqueologia urbana, que a esposa dele está procurando uns restos de uma vila jesuíta. E é claro, a obra do filho dele, né? E o personagem vai se relacionando com isso. Eu tive muito tempo não só em estar realizando as imagens, né, e trabalhar com os atores, né, e desenhar os nossos planos, quanto eu tive muito cuidado na hora de montar o filme. Eu trabalhei na montagem do filme com o montador dos meus últimos curtas. Esse é um processo extenso que a gente ficou junto em cima das imagens do filme durante 8 meses. Durante esse tempo a gente achou a nossa linha narrativa, que a gente conseguiu fechar o que é o corte final do filme.
Depois disso a gente começou um trabalho, que era um trabalho que foi um dos últimos trabalhos que a gente realizou dentro do filme, mas o ponto criativo era uma coisa muito importante, e era tão importante quanto a fotografia, era como esse filme ia soar, qual era o som dele. São Paulo tem uma sonoridade muito específica, né? Uma cidade que ela tem um som diferente de outras cidades do mundo. De novo, eu usando a metáfora do monstro invisível, né? É alguma coisa que o cinema o som dentro do cinema é uma coisa que você tá na sala, você está olhando para a tela, você está vendo as imagens, você está envolvido com elas, mas o som é alguma coisa que ele vai te envolvendo dentro do escuro e vão ver, ele pega teu estômago. O desenho de som foi feito pelo Fábio Baldo. Ele, como repetindo, demorou 4 meses para ser feito, que é um tempo longo, extenso para fazer um filme pequeno igual o nosso. E a gente teve muito cuidado para fazer uma espécie de ambiência emocional. A gente fizesse um tipo de som que não funcionasse só como um registro sonoro do que estava acontecendo, mas ele complementasse e de alguma maneira traduzisse de maneira sonora o que os personagens estavam sentindo. E um exemplo que a gente teve, um exemplo que eu posso te dar, é a faixa de abertura, que a gente foi escutando faixa a faixa os sons que o Fábio criou de uma maneira linda. E a gente tinha certeza que ouvindo essas faixas que o filme não ia precisar de trilha sonora. Ele ia, a trilha sonora, o desenho de som, que foi pensado como desenho de som, ele ia suprir essa questão da trilha. Eu brinco com ele que se no futuro eu continuo trabalhando com a mesma equipe no próximo longa-metragem, eu espero que as faixas dele possam ser ouvidas como os tracks de um álbum. Podia vender como track. E a gente teve cuidado para escolher tem 2 músicas do filme só, 2 músicas escolhidas. Uma delas é a última gravação do Marco Ribas, que, como eu disse, infelizmente ele faleceu depois Ele cantou Milton, né? Ele cantou Milton, a gente registrou a última canção dele. A música chama Trastevere, eu acho que é uma letra lindíssima, que eu acho que se relaciona de uma maneira perfeita com a nossa narrativa. E o Marco, ele fez uma versão de voz e violão muito bonita dessa música, que no arranjo original ela é bem experimental. Outra música que está dentro do filme é um rock dos finais dos anos 70 e 80, de um músico americano chamado Alan Vega. A música chama Ghost Rider. Eu acho que também é uma música que tem muito a ver com o nosso filme, com esse cara de jaqueta de couro que se relaciona com morte e esqueleto em algum nível. E como é que tá a ansiedade agora? Mais calminho? É engraçado, conversando agora, eu consegui abstrair que o filme está sendo exibido. Só agora é voltar. Agora é voltar. Obrigado, tá? Parabéns. O filme é ótimo. E vamos lá. Vida longa. Tomara. Fabrício, foi um prazer conversar com você. Obrigado pela entrevista.